difícil é que nós estivéssemos aqui dando um espetáculo. O momento ele é de oportunidade aos jovens, sim. Eu gostaria, sim, algum detalhe, que nós fizéssemos o primeiro gol e que desse uma fluência mais, que a equipe adversária pudesse sair para ter um pouquinho mais de jogo, um pouquinho mais de espaço. Né? E, infelizmente, logo em seguida, a gente tomou o gol de empate. Gol errado, o gol, diga-se, estava impedido. Mas é um detalhe, isso da arbitragem, nossa, eu tenho que analisar, é o desempenho. E alguns ajustes que em cima até de posicionamento do adversário vir com linha de 5, ela não está acostumada. A equipe já vinha jogando anterior, quando a gente jogou contra a linha de 5, e foi um desenvolvimento, a gente puxava os dois atacantes, falando em termos táticos bem abertos, os dois meias entre linhas, fazia as construções por vezes com um jogo interno melhor, hoje ficou difícil para ter o jogo interno, mas ela serve sim como uma construção de atletas importantes para ter um staff, né, uma experiência maior. Não tem que acrescentar, o Tite foi claro na explicação, né? Uma equipe bem mudada nos 3 setores, né? E a gente, o gol logo em seguida do primeiro gol que abriria espaço em cima de uma defesa muito baixa, muito forte, muito bem organizada, a gente teve uma série de dificuldades, vinha num crescendo, o momento do nosso gol a equipe vinha crescendo, né? Então teve esse ponto de desequilíbrio no gol, que foi perto do final do primeiro tempo. A gente fez as correções do intervalo, a equipe cresceu no intervalo, mas não conseguimos ser efetivos no segundo tempo, né? Criamos, acho que, 11 situações de gol, mas não tivemos efetividade. Tite, a propósito dessa falta de efetividade que o Kleber citou, parece que já era uma preocupação tua ontem na entrevista coletiva, pelo menos foi tocado, que o Brasil tem alguns jogadores que não são goleadores ou tão goleadores quanto deveriam ser. Mas isso é suficiente para daqui a pouco explicar o número de bolas que o Brasil ergueu na área, que o Brasil colocou dentro da área? Parecia que faltavam soluções, mais até do que as oportunidades de gol. Não havia, pelo menos de quem olhava o jogo, não havia aquela ideia de que a qualquer momento sairia o gol, mesmo que houvesse essas situações que vocês estão falando aí. Te preocupa? A Copa América vai ter um monte de seleção jogando em 2 linhas de 4, ou linha de 4, linha de 5. É o normal que vai acontecer na Copa América. Onde é que está a solução do Brasil, que não seja simplesmente chegar e dizer que com o Neymar vai melhorar? Vamos por partes. Algumas seleções elas fazem assim, outras não, outras propõem mais jogo e adiantam. Então não vai ser só assim. Algumas. E vamos para o plano tático, para as observações, o que foi feito durante o jogo e os ajustes que foram colocados. Coutinho por fora e Coutinho por dentro, na organização do setor de meio campo, com 4 jogadores, que era um objetivo que eu tenho colocado, de jogarem junto e de dar criatividade à equipe. Então, Casemiro, Arthur, Paquetá, Coutinho, é a primeira vez que jogam juntos. Então, é inevitável. Então, esses ajustes, tanto é que, no primeiro tempo, até porque o Paquetá, no Milan, por vezes, faz um trabalho de externo, e o Súcio joga por dentro, e eles fazem essa modificação. Vocês veem que quando aconteceu o gol, um pouquinho antes, a gente fez a troca. Coutinho por dentro, e deixando o Paquetá pelo lado, ele na bola de cruzamento, a área pesada, ele fez o gol. Então, tu começa a criar algumas formas alternativas. No segundo tempo, o que a gente fez? Como o adversário ele se propunha a fazer essa marcação atrasada, de novo em termos táticos, o que a gente fez? E passando informações. Adianta os 2 laterais dentro do campo adversário, porque o jogo interno não saía. Estava concentrado com 3, estava concentrado com 2, 5. O jogo interno de criatividade ele ficou prejudicado. Mas o que ele dava? Ele dava lado. Ele dava lado. E aí o número de infiltrações e cruzamentos. Aí o que fiz no transcurso do jogo? Bota o Richardson para dentro para ter junto com o Gabriel Jesus uma área mais pesada. Então, vai se criando formas alternativas. Felipe Anderson iniciou por dentro, depois abriu para o lado. E teve 2 centrais para ter o quê? Se eles estão nos dando essa inversão e finalização de média distância que faltou, só entrou uma. Eu acho que ela tem que entrar mais. E ela vai ter essa bola de lado. O adversário te tira uma coisa, vai te dar outra. Então, nós criarmos essas formas alternativas de ter 2 jogadores de área, como aconteceu, 2 laterais mais projetados. Ela vai ter alguma situação, ela vai ser inevitável de cruzamento. Sim, mas levar vantagem nessa situação para ser efetivo nela. Sim.
Ô, Tite, ao longo desses anos, desde que você assumiu, a sua seleção nos acostumou a gols, a ver o Brasil fazer gols. A gente tem 68 gols em 33 jogos, como você lembrou ontem, média superior a 2 gols por partida, mas os últimos 4 jogos, o time fez apenas um gol. Isso chega a ser alguma sinalização? Isso acende algum tipo de alerta? Sim, 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 sim. E o processo anterior, aquilo que eu falei, eu reitero agora, dos ajustes para a gente encontrar um processo criativo da equipe. Ela só vai fazer gol na etapa anterior de criação. Senão a gente vai estar... É o cara pesado para fazer gol, mas é o processo de criação anterior que a gente está procurando esse ajuste. Como eu falei anteriormente, sim, ele é um enfoque nosso, a consistência ela se mantém, né? Agora, encontrar essa forma criativa, eu coloquei Paquetá do lado, por dentro, Arthur, o Alain poderia ser Alain, em ter essas opções, esses jogadores que possam te dar para os homens de frente uma criatividade maior. Sim, sim, esse é um foco de atenção. Tite, aqui no fundo. Como que você lida com a questão da cronologia, da contagem regressiva para a Copa América? Porque agora você tem esse amistoso contra a República Tcheca e depois você vai ter esse período de preparação para a Copa América, a convocação e o período de preparação. Quando você vê a evolução da seleção e principalmente como está performando, você vê que deveria estar melhor a esse ponto ou você acha que numa cronologia o torcedor ainda pode ficar tranquilo até a Copa América? Cronologia e etapas. O que a gente estabeleceu como uma etapa agora? De dar oportunidade a jovens. E atletas que vão surgindo e que vão colocando. O desempenho tem sido normal. Ele não tem sido brilhante, mas também ele não tem sido abaixo de um padrão. Não. É o normal que tu vai modificando, que tu vai desestruturando. Hoje a linha de 4 montada, com o Militão, com o Telles. Tu vai dando oportunidade. É o estágio que nós estamos. Para ter o quê? E aí aprender. Quando nós formos para a Copa América, aí sim, aí tu faz as devidas escolhas, aqueles que estão na melhor da sua condição técnica, no seu melhor desempenho, para ir para o jogo. E aí também fazer essa cobrança de performance, de performar mais alto. A minha expectativa era de ser um pouco mais criativo, sim. Mas eu tenho também que ter a noção exata que a composição do meio-campo ela vai ensaio e erro, é ajuste para um lado, é trazer Couto para dentro, ela é Alain, ela é de Arthur vir buscar um pouquinho mais, ele tem essa condição, ele fazer uma iniciação, é com Casemiro, ela vai. Eu tenho que fazer essas modificações para que o jogo, para que o meio-campo possa mostrar, e aí tu ter sim um processo mais criativo com os homens de frente para concluir. Tite, aqui ó, na frente. Nessa linha de você dar mais oportunidade aos jovens, e você ontem citou a continuidade para Paquetá, por exemplo, eu queria entender qual foi a sua opção na hora de substituir, preferir tirar o Paquetá, que ali de cima parecia que o Coutinho estava um pouco pior no jogo. Então eu queria entender para você o que você quis mudar na mudança, a hora que você tirou o Paquetá, pôs o Coutinho para dentro, por que você optou por manter o Coutinho que não vive lá uma grande fase, especialmente no Barcelona também? Essa composição do Coutinho, que é um jogador criativo e que tem essa inclusive de rodar e de estar com a mecânica da equipe. Ele estava fazendo a função de aberto, que foi onde ele fez o gol. E aí eu tenho também a opção de Everton fazer essa função. E nós íamos ter essas substituições para também acelerar o jogo, para também ter uma condição boa. Dentro daquela ideia, traz Everton. O Couto por dentro, que é onde ele também estava jogando, e onde tem uma fluência. Traz Richarlison para dentro como uma dupla de atacante. Aí são as opções que a gente acaba pensando. Mas ele era de amplitude, de dar lado de campo. Tite, a gente observa que muitas seleções estão propondo renovações depois da Copa do Mundo. A gente observa a Alemanha, a Inglaterra, a França já com jogadores jovens, a Argentina também, né? Como levar essa paciência, estender essa paciência para o torcedor, tendo como base a Copa América, que acontece no Brasil? E qual o risco em cima dessa renovação que a seleção brasileira pode ter?
O torcedor e a situação toda, ele é de ouvir, de entender, de ficar chateado pelo resultado. Normal é assim. Ele ficar chateado. Pô, se eu amo o torcedor, eu quero ganhar do Panamá. Eu quero ganhar daqui a pouco um resultado maior. Ele é normal, nós temos que compreender o contexto. Assim como nós temos que compreender a construção de uma equipe. Assim como a análise ela tem que ser nesse processo todo. Né? Cada um tem a sua devida... O torcedor vai agir dessa forma, assim, ele quer performar com resultados. Eu quero também, mas é um processo. O que nós procuramos agora não fazer? E eu disse que eu prolonguei isso. Eu digo, vamos prolongar as oportunidades para os atletas que estão surgindo, para daqui a pouco não ter a possibilidade. Eu tenho a condição de botar uma equipe mais engrenada e entrosada para dentro do campo. Mas não é o processo, é um outro estágio que a gente está trazendo. Dessas oportunidades. E não colocar também um peso excessivo e não está querendo aqui justificar. Pô. O Militão foi muito bem. O Telles foi bem. Então a gente começa a fazer análises individuais. O Fagner foi bem. Paquetá foi bem. Richarlison foi bem. Richarlison. Mais pelo lado, tu vê como é. Ele estava melhor do lado quando eu enfiei ele por dentro, aí faltou a jogada de cruzamento para encher a área. Então tu começa a construir e fazer essas análises por vezes individuais. Elas são necessárias. Às vezes tu não tem um entrosamento, mas análises individuais elas acabam acontecendo. Volto a repetir, resultado ruim. Primeiro tempo abaixo da produção. Se tivesse colocado assim, ó, ela não encontrou, depois no segundo tempo não, ela foi mais agressiva, ela foi mais contundente, faltando sim a traduzir isso em finalização, em precisão, sim. Tite, boa noite. Você tem dito desde ontem sobre essa busca de criatividade, e evidentemente que todo time vencedor precisa ser criativo, mas às vezes me parece que há uma preocupação de uma criatividade coletiva. Fica todo mundo querendo fazer aquele jogo que está combinado no treino, de toca aqui, recebe ali, abro aqui e tal. Quando há uma diferença técnica tão grande entre as seleções, independentemente do vigor físico deles, não falta um pouco mais de iniciativa, que eu vi muito hoje no Richarlison, mas não vi tanto em outros. De partir para 1-1, como ele fez, vou dar uma meia-luva, tentar resolver... Jogar um pouco assim, olha, tá difícil de entrar aqui e esquecer. Eu não vi o Firmino indo para cima de um, Coutinho, assim. Me pareceu que esse tipo de iniciativa só teve com o Richarlison. Não há uma preocupação muito grande com o coletivo? Não, absolutamente não. Porque na última parte do gramado é ele para dentro. E eu sempre, coerentemente, falei para vocês que no último terço ela é do drible. É a característica nossa. E eu não vou tirar essa coisa, eu vou fomentar. Então ela é quando tem o Richarlison que partiu, quando o Coutinho no setor de meio campo teve, mesmo errando. Quando é o Everton partido dentro da careta, para romper, para quebrar, porque essa é a ideia. Isso eu não vou tirar. Isso coerentemente de mim eu não tenho. Eu posso ter outros defeitos, esse não. Essa parte criativa, agressiva, de drible, de finta, contundente, eu fomento. É o atrevimento, é a coragem do atleta, é a busca, inclusive, de atletas com essa característica para esse setor do campo. Porque é o DNA nosso. Outros erros eu tenho, esse não, de não fomentar. Posicionamento. Mas nós, como ideia, até vou colocar, talvez ele não tenha até acontecido, mas a ideia, qual é que é a ideia? Ela é de ter nesse uso, de fomentar isso, inclusive de dar confiança para que eles possam acertar, errar, mas partir para esse lance individual, partir para essa jogada de 1 contra 1, partir para a finta, para a tabela e a infiltração, sim, isso como ideia, sim. Boa noite, Tite. Boa noite. Eu vou insistir um pouquinho no Coutinho, porque você falou agora um pouco de análise individual, e aí olhando, independentemente do momento em que ele estava anulado ou centralizado, às vezes aquela bola que ele costuma dominar com facilidade, ele não conseguia dominar, o passe que ele dá, que ele acerta quase sempre, hoje não estava acertando. Mesmo assim, ele ficou em campo até o fim. Tem algo também de tentar
ele não passa pelo melhor momento no clube dele, com muitas modificações de posicionamento. Então, tem algo seu de tentar estimular ou de tentar não desestimular, às vezes com uma substituição? Ou você achou realmente que ele não precisava ter saído e o time teria mais chance de chegar ao segundo gol com ele, mesmo numa atuação, pelo menos ao meu ver, bem abaixo tecnicamente? O Coutinho, ele criou uma expectativa muito alta. Desde todas as eliminatórias, a entrada dele na equipe, ele manteve um padrão muito alto. Agora ele está pagando o preço daquele padrão alto que ele estabeleceu. E ela é busca também do técnico de recuperação do atleta pelo nível que ele tem, pela qualidade que ele tem, por ser diferenciado, por ter todo o lastro que ele tem, de uma manutenção, mais porque ele é da confiança, porque o técnico sabe o que ele pode render, porque ele já mostrou aqui, e ele paga o preço da expectativa alta que teve. E talvez o técnico tenha complacência um pouquinho mais, porque sabe que pode vir dali, sabe que qualidade tem, sabe que nível de atleta de maturidade e de criatividade ele tem. Talvez sim. Professor, o Paraná lhe abraça e o Panamá também hoje. Só para perguntar para o senhor, no jogo de hoje, uma linha de 5, uma linha de 4, não deixavam a gente jogar. Faltou, na minha visão, lá de cima, arremates de longa distância. Cabe isso no time do Brasil? E se o senhor entende que para o jogo de terça-feira, aquilo que o senhor treinou ontem e antes de ontem, será o time para jogar contra a República Tcheca, que tomou de 5-0 da Inglaterra? Eu não tenho a projeção, eu fiz pensando no jogo especificamente, vou te responder de uma forma mais criteriosa, inclusive com o próprio desempenho dos atletas e a recuperação física, porque nós também temos uma responsabilidade de não sobrecarregar um atleta que daqui a pouco tomar uma pancada, estourar ele para o clube, no clube, isso nós não fizemos, em cima da saúde dele. Então eu vou te responder depois. Precisa de finalização de média distância. E vou dar a explicação técnico-tática dela. Quando finaliza de média distância, a primeira ação que o goleiro tem de orientação para os seus defensores, sabe qual é? Encurta a marcação. No que um defensor encurta a marcação, ele abre linha de passe para infiltradores. Então ela tinha que ter finalização de média distância a mais, para mexer, inclusive, a estrutura defensiva do adversário. Boa noite. Hola, boa noite. Quería saber en duas coisas. Uma valoração, se é possível, da actuação de Éder Militão e também uma valoração, se é possível, se continua a jogar como lo fizo con Solari durante os últimos meses, se se recupera Vinícius, é uma aposta do selecionador de Brasil para a Copa da América? Obrigado. Na segunda parte, os nossos externos, linkando essa pergunta que tu fez e a característica do Vinícius, é uma ideia que nós temos de futebol e uma manutenção, é de ter esses jogadores externos desequilibrantes, de finta, de lance pessoal, de jogada de drible para quebrar a marcação do adversário. O Vinícius tem essa característica, o David Neres tem essa característica, o Richard jamais na força no tapa na frente, em rupturas, ele consegue. O Everton tem essa capacidade. Então, a gente tem nos nossos externos, o Neymar é assim, a gente tem o Lucas, é assim. Então, Douglas, William, nós temos jogadores de lado que têm essa característica e a gente fomenta essa possibilidade. O jogo interno hoje ficou com uma dificuldade muito grande. E ele te dava mais, a possibilidade era desse jogo externo, pelos lados. Por isso, da observação anterior da pergunta que foi colocada. Né? E Militão, ele tem sim uma velocidade muito grande, dá para te fazer pressão alta e adiantar os teus zagueiros, porque ele tem uma recuperação muito grande. Nós jogamos com uma linha defensiva alta. Quem observa diz a nossa linha defensiva, ela compacta, mesmo tendo a possibilidade de tomar a bola nas costas, porque é uma ideia de futebol mais adiantado. E ele tem essa característica que nos permite fazer essa linha mais adiantada. Boa tarde, Tite. José Soares, da Bola TV de Portugal. Um comentário à estreia do Alex Telles e se para o futuro ele poderá ser chamado na lista inicial e não por substituição do Filipe Luís, por exemplo. De todos os atletas, a gente tem colocado, em jovens ou não jovens, o desempenho e a naturalidade para que eles possam enfrentar dificuldades é o que vai determinar a convocação. A gente vai estar acompanhando
o desempenho, a necessidade da Copa América para partir daí. Sem pré-conceituar mais jovem ou mais experiente. Não. Mas montar e estruturar uma equipe para a Copa América. Então, vão ser todos analisados sob essa ótica.